Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos o nosso momento de oração e colocamos diante do Senhor que aprove a Ele todos os cuidados que são dos nossos corações e responde segundo a vontade dEle. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui na casa do Senhor, e é um privilégio poder estar na casa do Senhor e louvar o Teu santo nome. Grandioso Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, depois de um dia, grandioso Pai, de trabalho, e algumas atribuições, grandioso Deus, foram feitas segundo a Tua vontade. É porque o Senhor nos direcionou, nos guiou, nos orientou, e estarmos, grandioso Deus, aqui na Tua casa é uma grande alegria. Saber, grandioso Pai, que tudo aquilo que fazemos é para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso o culto que queremos prestar ao Senhor, receba, grandioso Deus, de todo o Teu coração, e que é tudo aquilo que venhamos a fazer, ó Deus, possamos fazer de bom grado e fazer, grandioso Deus, com amor, grandioso Deus, a Ti. Abençoa a vida do Teu servo, pastor Eliezer, as mensagens, grandioso Deus, tem trazido aos nossos corações. Possamos sair daqui preenchidos, cheios da Tua graça, e que possamos sair daqui não da forma que entramos, mas sair, grandioso Deus, completos da graça do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos colocar de pé. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. De Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não.
Nós vamos estar lendo a nossa coluna de intercessão. Nós já pedimos por ela, né, citando-a, mas não os nomes. E nós temos alguns nomes aqui na nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral: Joana de Castro Xavier, Natália, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão de Terezinha, Manuela, Antoni, João, Darlan, Tatiana, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E nós temos também um pedido também feito pela Nice. Eu só não me lembro o nome da sobrinha. Alguém lembra? Maria, neta dela, né? Então, ela passou mal, parece, né? Ia para o hospital. E eu também gostaria de saber, irmã Lourdinha, como é que foi o seu exame, se vai precisar operar. Ainda está nos exames ainda, né? Vamos continuar orando pela irmã também, para que Deus esteja direcionando, para que seja feito melhor. Se for operação, vai ser da vontade de Deus que a gente esteja orando pela irmã e se submetendo a essa operação. Vamos estar orando. Pai amado, em primeiro lugar, Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. E Senhor, com esse grupo, Senhor, de irmãos que se colocaram à disposição para orarem, Senhor, pela tua igreja, para orar pelas suas famílias, para orar, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor, do nosso sustento em oração. Muito obrigado, Pai, porque aqui se reúnem jovens, mulheres, homens que se dedicam à oração e que são tão necessários à tua casa, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um deles, e sustenta, Pai, cada um dos teus servos que vem aqui, Senhor, com o objetivo, Senhor, de estarem na tua presença, guerreando em oração, Senhor, por aqueles que precisam da sua presença em suas vidas, Pai. Senhor, que tu possa, Senhor, estar também com esse que nos acompanha pela internet, as famílias que acessam a esse culto. Toma cada uma delas em tuas mãos, Senhor, que tu possa estar agindo, entrando com providência em cada família, Pai, em cada vida. E Senhor, essa coluna de oração, com os nomes citados, com os seus objetivos, que tu possa estar respondendo conforme a tua santa e bendita vontade. Senhor, que o nosso culto te agrade, que a nossa adoração chegue ao teu trono de graça, porque nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus está nos dando uma chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a vida de Abraão, chamado pai da fé, amigo de Deus, chamado de o crente Abraão. Todos os adjetivos bons e importantes são dados a esse homem, tá? E ele recebeu a promessa de Deus na sua vida para ser uma bênção. Depois de receber a promessa e atender ao chamado, ele falou: vai e se tu uma bênção. E realmente nós somos abençoados pela fé que Deus trabalhou na vida desse homem e desenvolveu na vida desse homem. Mas esse homem também, ele nos ensina a falibilidade humana, né? Apesar de ser o pai da fé, ter significados tão importantes na fé, não só na fé em Deus, mas na fé bíblica, na fé no próprio Jesus Cristo, ele também se demonstra um homem falho. E a gente aprende também com as falhas daqueles que estão na Bíblia. E a Bíblia, ela não esconde a falha desses homens. Não quer dizer que esses homens, eles se desmereçam quando nós falamos a respeito disso. Eu não estou colocando nenhum demérito na vida de Abraão, mas é importante nós aprendermos com Abraão aquilo que
é errado também, para que a gente não cometa o mesmo erro. E o mais importante disso também, já é uma introdução, né? Antes do texto lido, é importante também ver que Abraão, ele chega a ser chamado de pai na fé, pai da fé, né? Porque ele vai desenvolvendo a sua fé em Deus. E nesse mundo nós vamos fazendo esse mesmo processo, o desenvolvimento da fé no nosso Deus, através da santificação. E a santificação é um processo que vai levar a nossa vida toda até chegarmos à eternidade, né? Onde alcançamos a estatura de varão perfeito, porque creio eu que só na eternidade que isso vai acontecer, né? Então, mas sempre será uma busca, e o desenvolvimento da fé vai ser um processo. E nós podemos também falhar como Abraão falhou, buscando esse objetivo de desenvolver uma fé que agrada a Deus, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então nós temos que desenvolver isso em nossa vida. Nós vamos ler o texto, depois orarmos ao nosso Deus para que nós possamos interpretá-lo e também conseguir aplicar em nossa vida através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 20, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escuta, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus, o rei, castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica a tua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem será: querendo fazer do seu jeito. Interessante que todas as vezes que Abraão mais tarde, Sarai, Sara, aqui ainda estão sendo usados os seus nomes antes de serem mudados por Deus, né? Todas as vezes que eles quiseram dar uma ajudinha no processo, deu errado. Todas as vezes que eles quiseram fazer do jeito deles, saiu errado. E aqui a gente vê que logo no princípio da caminhada, algo aconteceu. Diz o texto o seguinte, versículo 10: naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Se nós olharmos para esse texto, passa desapercebido algo que ele não fez. O que será que foi? O que os irmãos acham? Olha o que diz: uma fome tão grande, e Abrão foi morar por algum tempo
no Egito. Faltou o quê? Consultar a Deus. Ele não consultou ao Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, um estudioso do contexto que havia ali naquela região, porque o Egito não dependia muito das chuvas, porque ele tinha o Nilo muito próximo dele ali. O que o Nilo fazia? Ele enchia, ele transbordava em suas bordas, e ali, quando ele voltava ao seu curso normal, eles plantavam ali, porque o Nilo deixava ali uma camada de sedimentos ali para cuidar da terra. Eles plantavam ali, colhiam e deixavam guardados em celeiros as suas comidas. Quando tinha um tempo de muita falta de chuva, isso que trazia fome a essa região, muitas daquelas pessoas que moravam ali nas proximidades, nas regiões próximas, desciam ao Egito, ficavam ali algum tempo e se sustentavam ali com a economia que era gerada ali dentro do Egito, porque eles não precisavam tanto assim de chuva, porque o Egito ele era suprido pelo rio Nilo. Mas Abraão, ou Abrão nesse contexto, ele precisava sempre estar em primeiro lugar consultando a Deus. E olha, quando nós voltamos um pouco, quando ele sai, ele é chamado da terra do seu pai e vai em direção à terra prometida, ou peregrinar naquela terra que ele daria aos seus descendentes, a gente vê que ele sempre fazia algo. Quando ele chegava num lugar, o que ele fazia ali naquele lugar assim que ele chegava? Ele erigia um altar ao Senhor. Ele construía um altar a Deus. Mas aqui no Egito ele fez isso? Não fez. Por que ele não fez? Porque ele sabia que aquele trajeto não foi o trajeto que Deus escreveu para ele. E quando a gente sai do percurso, sai do caminho no qual Deus ele nos direciona, e a gente quer fazer do nosso jeito, dá errado, tá? Então, como nós devemos fazer para continuar fazendo aquilo que é o correto? Sempre consultando a Deus. Olha, Deus ele vai dar a direção. Deus ele vai fechar a porta. Deus ele vai abrir a porta. E quando ele fechar, a gente tem que agradecer. Senhor, muito obrigado por ter fechado a porta. Quando ele abrir, Senhor, muito obrigado por ter aberto a porta. Se tiver dificuldade no percurso também, não quer dizer que a gente deva desistir. Talvez sejam provações para que você ainda exercite a sua fé. Você vai continuar consultando a Deus, você vai continuar pedindo a Deus a direção. Abraão, ele faz um outro caminho, ele se direciona ao Egito. Ele toma uma decisão pessoal sem consultar a Deus. E eu acredito que depois dele tomar essas decisões, que depois a gente vê ele tomando outras tantas decisões erradas também, mas em cada vez que ele não consultou a Deus, ele pôde experimentar que aquilo que ele estava vivendo não era bom para a vida dele. Nós podemos até conquistar alguma coisa sem consultar a Deus. Mas será que aquilo dali vai ser bom para a minha vida? A gente tem que pensar dessa maneira. A segunda coisa é, Abraão foi para um lugar onde existia maldade. E ele sabia que existia maldade. Versículo 12. E quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Naquele momento, ele toma uma decisão de ir para um lugar
aonde as pessoas eram más. Ele sabia. Então por que ele foi? Quando nós vamos para um lugar, onde aquele lugar é um lugar onde tem coisas ruins, nós vamos estar indo sabendo que aquilo dali vai ter consequências. Alguma coisa de errado pode acontecer naquele lugar. Às vezes a gente vê tantos jovens, né? Ah, mãe, eu quero ir num baile que vai ter isso, isso, isso. Aí a mãe fala, não, filho, você não vai. Lá há muita maldade, lá há briga, lá há drogas, lá há violência. Até bandidos patrocinam esse tipo de baile. Mas o que acontece com os jovens? Não adianta. Eles não ouvem seus pais e aí vão. E aí depois, né, aparece a notícia no jornal, um jovem bom morreu, não tinha antecedentes criminais, a família está ali chorando aquela perda, mas era uma pessoa ali boa, um bom filho, era um estudante. Mas a opção foi estar num lugar onde existiam coisas ruins, pessoas más. O que poderia acontecer? Uma tragédia, uma consequência de uma escolha errada. E quantos jovens, quantas pessoas, elas acabam buscando companhia de pessoas que podem prejudicar as suas vidas. Às vezes a gente mesmo, né, a gente se associa a algumas companhias que acabam por prejudicar a nossa vida cristã, acabam por prejudicar a nossa própria casa, levando para dentro da nossa casa pessoas que trazem fofoca, trazem intrigas, estão até desejando aquilo que você tem dentro da sua casa. Às vezes nós somos avisados, olha, cuidado com essas companhias, cuidado com fulano de tal, mas a gente acaba se associando às coisas erradas e às pessoas erradas. Infelizmente isso acontece. Uma história que reflete muito bem a derrocada de alguém foi na hora da escolha, né, entre Abraão e seu sobrinho Ló. Quando eles chegam a um dado momento, logo depois, a gente vê logo essa história sendo contada no capítulo 13, em que eles têm muitos gados, têm muitos pastores, e aí começaram a haver briga, né? A terra era muito pequena para alojar aquela quantidade de animais, de pessoas. Falou assim, olha, Ló, você escolhe, se você escolher para cá, eu vou para lá, se você escolher para aquele lugar ali, eu vou tomar a direção contrária. Quando Ló, ele faz a sua escolha, ele olha assim para as campinas ali de Sodoma e Gomorra, eram como, né, o Egito, todo florido, o lugar todo perfeito para ele levar os seus gados e ali prosperar. Mas no texto também diz assim, mas a cidade de Sodoma existia também ali, e ali existiam pessoas más. Aí o que acontece logo depois? Ele vai para as campinas. Mais tarde ele já não está mais nas campinas, ele está dentro da cidade. E dentro da cidade a gente vê que aquele homem tão próspero, tão cheio de autoridade, tão valorizado por Deus, ele chega a um dado momento em que o anjo fala assim, Ló, deixa tudo para trás. Ló perdeu tudo, só ficou com as 2 filhas. Quando ele começa a falar a respeito, né, das coisas da cidade, ele fala, quem é você para ser colocado como juiz diante de nós? Já estavam desprezando aquele homem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós conseguimos analisar bem a sociedade na qual nós vivemos. Nós temos esse discernimento. Nós conseguimos ver a maldade em algum lugar, em alguma festa ou em alguma companhia. Se você observou que naquele lugar há maldade, naquela pessoa há maldade, se afaste da maldade.
não se associe às coisas ruins. Nós temos esse discernimento. Mas Abraão, ele foi para um lugar onde existia maldade. Bom, é interessante que quando Isaac, ele estava passando por dificuldades também, só para a gente ver como o Egito não era nunca a direção de Deus para os seus, né? Lá no capítulo 26, versículo 2 diz assim: ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. A gente tem alguns tipos na Bíblia. Sempre quando se fala em Egito, Egito é o tipo desse mundo. Não vá para o mundo, não faça suas escolhas pelo mundo, vá nas escolhas que estão em Deus. E nós somos direcionados, porque a sua palavra sempre nos direciona, e o seu Espírito Santo também sempre está nos direcionando. Em terceiro lugar, Abraão não foi verdadeiro. Pai da fé. Ele não foi verdadeiro. Olha o que diz em Gênesis 20, 12. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Por que nós vemos aqui, nesse capítulo 20, versículo 12? A gente vê que era uma meia mentira. É mais ou menos mentira. Eu sempre falo, gente, não tem meia mentira. Não existe mentirinha branca, né? Às vezes a gente fala isso, foi uma mentirinha branca, foi uma meia verdade. Não existe meia verdade. Ele diz aqui que realmente, né? Ele diz assim: quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que eu sou seu irmão. Ele já tinha isso planejado, a mentira planejada. O que era mais importante ali? Ele dizer que era irmão da sua esposa, porque por parte de pai, ele era irmão dela mesma. Ele confessa isso ao rei Abimeleque. Ele falou: não é totalmente mentira, é uma meia verdade. Mas o que era mais importante ali? Ele ser irmão de Sara ou de Sarai por parte de pai, ou ele ser casado com Sara? Olha, para vocês verem como era importante o casamento nessa época, no Egito, quando o faraó descobriu que ele era marido dela, ele: não, que isso, eu não quero fazer isso, rapaz. Isso aqui vai de encontro às leis matrimoniais, vai de encontro ao seu Deus, e devolve, porque sabe que aquilo dali é um castigo que vinha de Deus, e o Deus de Abraão. Quando ele chega também em Abimeleque, quando ele entra ali, né, o rei de Gerar, e ele fala assim: não, é minha irmã. Mas espera aí, quando Abimeleque descobre e começa a dar mesmo problema, acontecer a mesma dificuldade, por que você fez isso? Não, já tinha combinado isso com ela para vocês não me matarem. Que é isso? Isso aqui é coisa muito importante. Como é que você mente por isso? E Abraão, ele mentiu no Egito e mentiu também em Gerar. Ele não aprendeu, e olha que a gente está falando do pai da fé. Olha como é que a gente é tão propenso ao erro, né? Um homem tão importante na Bíblia, um homem que foi tão usado por Deus, um exemplo de fé, o próprio pai da fé, ele tinha as suas dificuldades em fazer a vontade de Deus. A gente pode cair, a gente é falho, mas a gente não pode trabalhar com a mentira na nossa vida. A nossa palavra sempre tem que ser sim, sim e não, não. Tá?
Todas as vezes que nós colocamos a mentira como parte da nossa vida, nós acabamos prejudicando ou a gente ou alguém. Abraão confiou em seu plano. Ele já tinha planejado isso. Quando chegar no lugar, nós somos irmãos. E olha o que a Bíblia nos ensina a respeito dos nossos planos. Provérbios 16, 1 diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Depois, Provérbios 16, 3: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Em Provérbios 16, 9: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. A gente pode fazer os nossos planos, sim, mas sabendo que quem traz efeitos é Deus. Quem faz-os cumprir é Deus. Se não é propósito dele, ainda bem que caiu por terra, porque Ele é quem dá a última palavra. Em quinto lugar, Abraão se garantiu na proteção de sua esposa. Salmo 146, 3 a 6. Salmo 146, de 3 a 6. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre com as suas promessas. Eu vou trabalhar em tal lugar assim, porque eu conheço alguém muito importante. O meu chefe, ele é o meu amigo, ele vai estar me ajudando aqui no trabalho. Eu conheço alguém que pode me ajudar a conseguir tal coisa assim. Não é dessa maneira que nós vivemos, confiando nas pessoas. Deus, ele pode usar as pessoas? Pode, como ferramenta dele. Tem uma história que a gente conhece, contada por vários pastores, que é de uma missionária que estava passando por dificuldades, e ela pediu a Deus para que alguém a ajudasse. Aí, ela pedindo a Deus para que viesse a ajuda de alguém, e uma pessoa que fazia suas coisas ali numa outra religião, a gente não pode dizer qual é a religião, mas que seguiu o diabo, essa pessoa. E essa pessoa, ela pensou assim: eu vou lá ajudar, e vou lá e vou entregar a minha ajuda, e eu vou falar uma coisa para ver o que eu vou ouvir dessa missionária. E aí aquele homem pegou várias bolsas, e aquela mulher toda feliz quando o carro parou na frente da casa dela, e ela botava as coisas para dentro e tal. Aí, sabe quem é que mandou isso daqui para você? E ele ia falar que era o diabo, Aí ela, antes dele falar, falou assim: olha, eu não sei quem é que mandou não, mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, antes mesmo daquele homem falar que foi o diabo que mandou, e é verdade, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ele confiava na mentira, nos planos
na beleza da sua mulher, nos seus esquemas para sair ali. Ele pensou da seguinte maneira, alguns estudiosos acham interessante isso: vou entrar no Egito, digo que sou irmão dela, fico com ela ali, se alguém tiver interessado, fico no tempo da fome, mas eu vou ficar vivendo lá. E falo, ó, tudo bem, você pode ficar noivo dela, mas não pode ter relações. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou te entregar ela como sua esposa. Passo o tempo da fome, depois eu vou embora. Mas o tiro sempre saía pela culatra, né? Por quê? Quem que se interessava por Sara? No Egito, Faraó. Em Gerar, Abimeleque, o rei de Gerar. Então sempre dava errado, porque ele estava sempre confiando naquela trama e nas pessoas. Olha, nós não dependemos de ninguém para Deus agir na nossa vida, dependemos apenas de Deus. Eu vou ser internado no hospital, não conheço ninguém lá. Você não precisa conhecer ninguém lá. Quem vai abrir as portas daquele hospital é Deus. Eu preciso fazer uma operação, não tenho condições, eu preciso de alguém lá no INSS para resolver. Você precisa de Deus para resolver o que você tem para resolver no INSS, nas leis trabalhistas. A gente sempre pensa assim, né? Se eu tivesse alguém, você tem Deus na sua vida. Eu preciso de mais alguém? Abraão ainda tinha que desenvolver isso. Em último lugar, Abraão trouxe maldição para a vida de Faraó e Abraão induziu ele ao erro. A culpa de quem foi nesse episódio? De Faraó? O Faraó tinha direito, como rei, de escolher mais uma mulher para si. Mas ele foi induzido pelo erro. O erro de quem? De Abraão. E olha por quem, né? Abraão. Ele induziu o erro. Nós, como abençoadores, porque quando Deus nos chamou, falou a cada um de nós, vai ser tu uma bênção. Nós temos que ser abençoadores. Nós não podemos ser instrumento que leva uma pessoa ao erro. Abraão foi alguém que levou o Faraó ao erro. E por causa do erro trouxe maldição à casa de Faraó. E não aprendeu, porque logo depois também, no episódio de medo, ele também leva Abimeleque a errar. Gente, nós estamos nesse mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos nesse mundo para dar exemplo com a nossa vida cristã, para ajudar outras pessoas a encontrarem a Cristo como Salvador, para ser referência de vida cristã. Mas será que todos nós somos crentes em Cristo Jesus? Todas as igrejas reunidas, todos os crentes que fazem parte das igrejas desse mundo, têm sido aqueles que estão iluminando o caminho para outras pessoas, estão dando um exemplo de vida cristã? E é claro que não. Porque se fôssemos, nós estaríamos impactando ainda muito mais essa sociedade. Impactamos, eu creio nisso, mas o nosso impacto seria ainda maior ainda. Então, se quisermos impactar esse mundo, precisamos ser bênçãos, que foi a primeira coisa que Deus nos vocacionou quando nos chamou. Vai e ser tu uma bênção. Abraão aprendeu isso. Nós temos que aprender também em nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. E logo após nós vamos estar nos despedindo. Ao único que é digno de toda honra e toda glória e todo o louvor.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu quero é Deus. importa
importa o que vão pensar de mim. Eu não tô nem aí. Eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo culto dessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.